Boa tarde. Nesse vídeo a gente vai ver o corolário 1 e o corolário 2 da seção 1.3, funções deriváveis no intervalo, tá? Estou estudando os intervalos aqui. No último vídeo a gente viu o teorema de Rolle e o teorema do valor médio, ou o teorema de Lagrange. Que o teorema de Lagrange, deixa eu dar um zoom aqui, né? Porque tá um pequeno aí. Eu tenho uma função no intervalo AB fechado, né? Contínua nesse intervalo. Aliás, essa função é contínua. Se f é derivável no aberto, então antes era no intervalo fechado, agora no aberto, então existe c, pertencente ao intervalo aberto, tal que eu pego a extremidade, então f de b menos f de a, dividido por b menos a. Então, extremidade menos o início, certo? E a gente viu essa demonstração. Nesse vídeo a gente vai ver dois corolários e um exemplo. A minha voz talvez esteja um pouco alta, porque eu mudei o ambiente de trabalho aqui, está muito quente, eu fui para um lugar com ar-condicionado e é meio abafado aqui. Bom, para fazer a demonstração desse teorema, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero mostrar que o seguinte, deixa eu até ler o corolário, não vi. Seja f no intervalo fechado, AB, contínuo, se eu tenho f' de x sendo igual a zero, para todo x pertencente ao intervalo aberto, AB, então f é constante. Ou seja, se todos os valores dessa minha função têm derivada igual a zero, essa função f é constante. A demonstração para isso, então, eu quero mostrar simplesmente que f de x vai ser igual a f de a para todo x pertencente a um intervalo que eu vou definir. Esse intervalo vai ter uma nuance, mas a gente vai ver com calma. Então, vamos mostrar isso. Cara, eu vou começar essa demonstração dessa forma, inclusive. Mostremos que f de x vai ser igual a f de a para todo x pertencente ao intervalo aberto em A e fechado em B. Então, por que eu estou pegando esse intervalo para início de conversa? Eu tenho essa função aqui, né? Eu estou querendo analisar isso daqui. Então, nesse caso, seria como se eu tivesse fixado o ponto A. Vou pegar isso daqui, né? Então, vai lá. Finge que esse daqui é o intervalo fechado AB. Eu estou fixando o ponto A aqui como a imagem da função que eu vou olhar e comparar com todas as outras. Se todas as outras imagens forem igual à imagem de A, então eu sei que essa função é constante. Então, pense isso daqui como fixado, tá? Então, fixei. Fixei A. Agora, eu vou pegar um x que pertence a qualquer lugar daqui. Faz sentido eu pegar o x igual a A? Se eu pegar x igual a A, eu vou estar analisando somente um ponto. Então, eu estou analisando literalmente só o ponto A. E eu não quero estudar a derivada da pontual, eu quero estudar a derivada em um intervalo. Então, eu vou excluir esse A do meu intervalo. Ah, esse x pode ser B? Pode ser, né? Eu estou definindo um intervalo aqui, eu só não quero que seja pontual, né? Então, não seria algo desse tipo, porque isso daqui é um ponto, então nem faz sentido escrever um intervalo dessa forma. Então, por isso que eu excluo o A desse intervalo quando eu pego esse x pertencente ao intervalo. Beleza, então isso vai ocorrer quando eu tiver o x pertencente a esse intervalo. Vamos mostrar isso, então, de fato. De fato. Vamos definir esse x de novo, né? Então, dado x pertencente ao intervalo aberto em A, fechado em B, como f é contínua, f não é contínua em AB, então vai mudar alguma coisa se eu pegar um intervalo x aqui, por exemplo? Isso aqui não vai ser contínua, não, fechado, né? Fechado e contínuo, tá? Eu quero os dois. Então, se eu pegar um x aqui, vai continuar sendo fechado nesse x, né? O x está pertencendo ao conjunto aqui do domínio da função. Então, como f é contínua nesse domínio aqui, então a x continua sendo contínua, continua sendo fechada. Estou pegando um intervalo dessa função. E derivável. Quando a gente estuda derivável, a gente estuda no aberto, né? Derivável em ax. Bom, isso daqui não é praticamente o que eu tenho no teorema do valor médio. Então, eu tenho um intervalo fechado, a função é contínua nesse intervalo fechado. F é derivável no intervalo aberto. Então, isso me diz que existe um C que pertence ao intervalo aberto, tal que isso ocorre. Exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho f contínuo no intervalo, derivável no intervalo aberto. Então, segue do teorema do valor médio que existe C
que pertence ao aberto, né? Então, AX, tá o quê? Tá o quê? Deixa eu descer um pouco. Tá o que f' de C seja igual a... Bom, eu pego o extremo do meu intervalo e subtraio, né? Então, f de x menos f de a dividido por x menos a. Porém, quanto que vale todas as derivadas desse intervalo? Olha a hipótese aqui, né? Eu ainda não usei essa hipótese que a derivada tem que ser igual a zero. Essa derivada aqui, então, tem que ser igual a zero. Mas espera lá, se essa derivada é igual a zero, então, o que acontece se eu passar o x multiplicando para lá? Eu vou ter que f de x menos f de a vai ser igual a zero. Isso vai implicar no quê? Isso implica que f de x vai ser igual a f de a. Bom, se f de x é igual a f de a, que é o que a gente queria mostrar, né? Para todo x pertencente ao intervalo a, b, então essa função é constante, né? Mas, ou seja, f é constante. F é constante. Então, esse é o corolário 1. O corolário 2 não é tão grande também, né? Até porque são corolário. Diz o seguinte. Então, a gente tem duas funções agora, contínuas e deriváveis nos intervalos abertos. E eu tenho que essas duas funções, uma é igual à outra, né? A derivada de uma é igual à derivada de outra. Para todo x pertencente a esse intervalo, então existe um k pertencente aos reais, tal que f de x é igual a g de x mais k. Ou, de outra forma, né? Deixa eu escrever com vermelho. Eu tenho que k é igual a f de x menos g de x. Ou seja, a subtração dessas duas funções é constante, é uma função constante. A demonstração, então, vai seguir dessa ordem, dessa lógica. Então, vai lá. Temos que, eu vou escrever isso daqui que eu escrevi em vermelho, basicamente. Só que com uma coisinha. Eu estou estudando as derivadas aqui, né? Então até faltou a derivada aqui. Mas o que é a subtração das derivadas? Isso daqui... deixa eu pegar o vermelho de novo. F' e G'. O que é a subtração das derivadas? Pelas propriedades da derivada, isso daqui é simplesmente F menos G, né? Isso daqui é igual a F menos G de X. É simplesmente a definição. Então, eu vou usar isso daqui como se fosse uma função, né? Vamos lá. Então, temos que F menos G vai ser igual a subtração, né? Então, F de X menos G de X, que vai ser igual a zero para todo X pertencente a AB. Igual a zero porque se eu fazer a subtração aqui, né? Então, pega a minha hipótese. Se eu mandar o G de X para o outro lado, F de X menos G' de X, isso daqui vai ser igual a zero. Então, eu estou usando a hipótese aqui já, tá? Então, isso daqui dá da hipótese. Para todo x pertencente ao intervalo aberto. Assim. Como f menos g é um intervalo fechado, nos reais, é contínua. Então, segue do corolário 1 agora, né? Que eu posso simplesmente já usar o corolário 1 ou posso fazer toda essa montagem de novo, mas é mais fácil usar o corolário 1, né? Então, segue do corolário 1. O que vai seguir do corolário 1? Segue do corolário 1 que o corolário 1 nos diz? Que se eu tenho isso daqui acontecendo e f' de x é igual a zero, então f é constante. Bom, o corolário 1, né, diz que eu tenho uma função sendo igual a zero, então a função constante. Qual a minha função da vez? A minha função da vez é a função definida como a subtração das derivadas, né? Ok, então segue que f menos g é constante. Ou seja, se ela é constante, isso significa que
Ou seja, existe K pertencente aos reais, tal que f menos g de x vai ser igual a f de x menos g de x igual a k. Então, f de x é igual a g de x mais k, que era o que a gente queria chegar, né? Para x pertencente ao intervalo AB. E agora vamos ver um exemplo que parece ser uma contraprova para isso daqui que a gente acabou de mostrar. O exemplo é o seguinte: eu tenho uma função, então nesse caso é a função módulo, né? Eu peguei o domínio dela como os reais e tirei o zero. E ela é uma função contínua. Não seria contínua se não tivesse o zero, mas como o zero não existe, ela é uma função contínua. E f' de x é zero para todo o x dessa função, certo? Para o que pertence no domínio dessa função. Mas esse f não é constante, né? É a função modular aqui sobre a função de x. E aí? Né? E aí, você desprovou o contrário? Não, né? Isso daqui, na verdade, acontece porque quando a gente está fazendo essa análise, a gente faz uma análise no intervalo fechado. Então é isso. Esse vídeo são esses dois corolários só. Até mais.